YouTubers, meus amigos, vamos comentar sobre algo que afeta bastante pessoas na sociedade, no seu convívio diário, na socialização dessas pessoas, que é a gordofobia. A gordofobia, ela não é crime na legislação brasileira. O Código Penal não a define como crime. Então, ela não é um crime penalmente imputado no Brasil. Porém, ela pode ser enquadrada como um dos crimes contra a honra, que é a injúria. Segundo dados da Associação Brasileira de Endocrinologia e da ABESO, Associação Brasileira de Estudo para a Obesidade, mais de 60% da população brasileira sofre de obesidade. Isso significa que 8 em cada 10 pessoas estão sofrendo preconceitos de uma forma direta ou indireta pelo problema da obesidade. O que é a gordofobia no linguajar popular? É aquela pessoa que está gorda, obesa, que está acima do peso. Inclusive, há dados do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, em que existem mais de 1.400 processos judiciais trabalhistas de funcionários, de empregados contra seus empregadores, suas empresas, por coação e sentir-se coagido no desenvolver das suas funções, das suas atribuições por causa da sua obesidade. Palavras tipo de coação moral, como os hóspedes em hotéis não gostam de ser atendidos por funcionários gordos. Esse tipo de colocação enseja processo trabalhista por danos morais de funcionários que se sentem perseguidos e coagidos por sua condição física. Como falado anteriormente, a gordofobia ela não é crime pelo Código Penal. Porém, ela é um dano subjetivo à personalidade da pessoa, do empregado, quem quer que seja, qualquer pessoa na sociedade. Os crimes contra a honra definidos no Código Penal são 3: calúnia, difamação e injúria. A calúnia e a difamação são crimes objetivos, elas atacam a reputação da pessoa perante a sociedade. Porém, a injúria, ela é um crime direcionado à honra subjetiva das pessoas, ou seja, ataca, fere a dignidade da pessoa, é o dano psicológico, é o dano moral, é a autoestima da pessoa que é atacada, que sofre abalos. Quem sofre essa perseguição por gordofobia há o direito de buscar uma indenização civil e, ao mesmo tempo, um processo penal que poderá ser enquadrado no crime de injúria, dependendo do caso específico. O crime de injúria é um crime penal de iniciativa própria da vítima, ou seja, é necessário a ocorrência que seja feito um boletim de ocorrência daquela vítima e que, em seguida, ela contrate um advogado e o advogado proceda à representação penal, entre com o pedido de queixa-crime daquele crime sofrido de injúria. A partir da queixa-crime, da representação feita pelo advogado, a vítima do conjunto do conjunto probatório, do que tem de elementos que fechem, que possam ensejar a busca por uma indenização civil por danos morais, ela entra com esse processo e busca a sua indenização, seu ressarcimento por danos morais. É importante salientar que a justiça brasileira ela não tem aquele conjunto de condenações de valores altos como a justiça americana. Infelizmente, o dano moral no Brasil ele não tem um retorno patrimonial à vítima, ao ofendido. Neste caso, ao injuriado. O injuriado é aquela pessoa que sofreu o crime de injúria. Nesse caso específico da gordofobia. A justiça brasileira deveria rever essas condenações por danos morais e aumentar a condenação das pessoas que ofendem os terceiros, porque o reflexo patrimonial, quando você tira da pessoa que ofende, ela deixa de praticar aquele crime. É uma forma de mão dupla. Então, a justiça brasileira, nessas condenações por danos morais, infelizmente, os valores condenatórios de ressarcimento são baixos. Se você pede 20, 30 mil, geralmente 3, 5 mil reais de condenação. Há muitos casos já de condenação por gordofobia, pela ofensa, pela injúria de gordofobia. Porém, o processo de ressarcimento, de indenização patrimonial, ele é muito baixo, os valores são baixos, infelizmente. Infelizmente, a gente vislumbra que para que a vítima seja ressarcida de uma forma em valores mais elevados pela injúria de gordofobia, é necessário que esse ataque seja bem vexatório, a fim de que a justiça verifique que realmente aquele dano foi forte, foi pesado.
Se não há esse modo vexatório, infelizmente a justiça condena em ressarcimento em valores baixos. É o padrão da justiça brasileira, infelizmente. Uma prática comum na gordofobia é que é verificado, as pesquisas notam e verificam, que esse processo de constrangimento, de ataque à honra, ao psicológico, à autoestima das pessoas que estão acima do seu peso, que são obesas, infelizmente, a maioria desses ataques ocorrem no ambiente de trabalho dessas pessoas. A maioria desses ataques de gordofobia ocorrem no ambiente de trabalho das pessoas obesas, infelizmente. Assim, a gordofobia, como não é crime previsto no Código Penal brasileiro, mas ele é enquadrado na injúria. A injúria está definida no artigo 140 do Código Penal brasileiro. A injúria é o ato de ofender a dignidade ou decoro de alguém. Se você procede dessa forma, ataca uma pessoa chamando-a de gorda, de qualquer tipo de que seja de atitudes pejorativas, pense bem, porque esse enquadramento penal, você pode ser enquadrado numa condenação por injúria, além do posterior processo civil para busca do ressarcimento de indenização por danos morais. Assim, se você ofende uma pessoa obesa, uma pessoa que sofre de peso, está acima sempre do seu peso, ou por uma condição social, uma condição genética, ou uma condição de saúde qualquer, pense bem, analise, porque o enquadramento penal como injúria é cabível, além do posterior processo de indenização civil por ressarcimento a danos morais sofridos pela pessoa, pelo injuriado. Assim, ofendendo pessoas, proferindo palavras que ofendam a dignidade, a honra subjetiva daquela pessoa, o enquadramento como injúria é perfeitamente cabível. E esta ofensa perante a lei tanto faz, seja de forma verbal ou de forma escrita, telemática, que são os crimes pela internet, fotos, emojis, qualquer forma de ofensa que caracterize a atitude de gordofobia contra aquela vítima poderá ser enquadrado num processo de injúria e, ao mesmo tempo, posteriormente, num processo civil de indenização e reparação por danos morais. Assim, para a configuração do crime de injúria, podemos dizer que são sinônimos de injúria, né? A ofensa contra a pessoa obesa, acometer, insultar, provocar. Todas essas palavras são sinônimos de injúria. Você pode ir para o enquadramento de injúria, o enquadramento penal, como essas palavras de formas utilizadas disfarçadamente, mas que sabemos que naquela conotação tem o intuito de injuriar, de atacar a pessoa obesa. Desta forma, na nossa análise é bem coerente, é bem tipificado que a injúria como um dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. A calúnia e a difamação são crimes objetivos que afetam a reputação da pessoa perante a sociedade. E na acusação, no ato de chamar alguém de gordo, de obeso, de acima do peso, que é enquadrado como gordofobia, esse ataque de gordofobia ele é enquadrado como um crime de injúria. Injúria está definido no artigo penal, no artigo 140, como falamos. É um crime subjetivo de ofensa à dignidade da pessoa. Essa pessoa que sofre de problema obeso, que se sente atacada, principalmente em seu ambiente de trabalho, que é o local mais comum dos ataques que essas pessoas recebem. Elas podem buscar a justiça do trabalho para o ato de sofrer esse ataque dentro do seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo que pode buscar um processo civil indenizatório se não estiver na empresa, e ao mesmo tempo, como consequência, um boletim de ocorrência, porque é um crime de ação penal privada. Contrata-se um advogado, aquela pessoa busca os seus direitos penais através de um boletim de ocorrência e, por conseguinte, o advogado dá entrada no processo de injúria perante a justiça criminal. Inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like e um forte abraço.